Saudações a quem nos assiste, eu sou a doutora Raquel Desidério Souto, eu sou presidenta do capítulo Youth Mappers UFRJ, que é fruto da parceria entre o Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável, o IVIT.org, e o Laboratório de Cartografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o GeoCart UFRJ. Esse capítulo Youth Mappers UFRJ é um grupo local filiado ao projeto internacional Youth Mappers, cujo objetivo é fomentar globalmente a formação de novos mapeadores e mapeadoras, por meio da criação de grupos locais em universidades públicas do mundo todo. O projeto conta atualmente com 395 capítulos em 76 países e trata de diferentes temáticas para mapeamento, como redução de riscos de desastres, equidade de gênero, sustentabilidade, entre outros. Em comemoração ao aniversário de 1 ano do Registro Internacional do nosso capítulo, UFRJ, que acontecerá no dia 14 de março do presente ano, 2024, nós temos grande satisfação em entrevistar o Dr. Rogério Luiz Borba, analista da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido IBGE, sobre a importância dos dados abertos e como os mapeamentos colaborativos podem auxiliar o Brasil na produção de dados cartográficos oficiais. Rogério possui graduação em informática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, também é especialista em gerência e desenvolvimento de sistemas distribuídos pelo Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, o NCE-UFRJ, também é mestre em Engenharia de Computação pela UERJ e doutor em Engenharia de Sistemas e Computação pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação em Pesquisa e Engenharia, a COP-UFRJ. Atualmente, o Rogério é analista da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atuando na gestão do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, o DBDG da INDE, do IBGE. Rogério, muito grata pela sua participação. Eu tenho certeza de que essa entrevista poderá contribuir para valorizar o trabalho que tem sido realizado pela equipe do DBDG da INDE e também para inspirar outras pessoas a utilizar os dados e as licenças abertas em suas atividades, seja de pesquisa, seja de profissionais, etc. Bom, temos a primeira pergunta da entrevista. Os dados abertos têm impulsionado o desenvolvimento recente de plataformas interativas pelo governo e pelas empresas. No seu entender, qual o papel desses dados abertos produzidos por terceiros ou não para a disseminação dos dados geoespaciais e para o desenvolvimento das atividades do próprio IBGE? Como você acha que esses dados abertos contribuem para o próprio trabalho que vem sendo desenvolvido pelo IBGE? Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, obrigado pela oportunidade e parabéns aí pelo projeto de vocês, é um projeto, assim, sensacional, e o Mappers, né? Muito bacana. Obrigada. Agora, tentando responder aqui essa pergunta sua, né? Os dados abertos, na verdade, é bem interessante que eles começam lá no movimento de openness, né? Lá no final do século passado, né? Com o software livre, que é uma coisa também muito bacana, né? E aí a gente pode falar de openness, né? Que é ciência aberta, dados abertos, governos abertos, então faz parte todo de um contexto, né? Bem interessante, né? E a importância disso tudo está no quê, né? No acesso facilitado à informação, né? Os dados abertos ele permite que tanto uma empresa pública quanto privada acessem livremente, né, uma ampla gama de dados geoespaciais e não espaciais também, né? Sem restrição de uso, né? Promove a questão da transparência, a prestação de contas, e além de facilitar, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento de aplicações, né, e serviços baseados em localização. A gente atualmente tem vários aí, né, muita inovação. Estimula, né, na verdade, a questão da inovação. Né? Ao utilizar os dados espaciais, né, de forma aberta, a gente está incentivando, né, a criação de novas soluções, de novas tecnologias, né, por parte das empresas, pesquisadores, startups, né? O pessoal que trabalha aí na área, né? Fomenta o desenvolvimento econômico, né? As empresas podem criar também, né, em função desses dados abertos aí, desenvolver produtos, novos produtos, mais uma vez, inovar com produtos, né? Então, ajuda no crescimento econômico, né? Então, é muito positivo. Melhoria na tomada da decisão, com certeza, porque a gente toma decisão baseada, né, com base em dados, né, para você tomar uma boa decisão. Então, está lá, os dados abertos, eles podem facilitar para isso. E muito na questão também da colaboração e compartilhamento do conhecimento, né?
uma vez que a gente disponibiliza os dados, né, de forma aberta, né, a gente está incentivando, né, a colaboração entre diferentes atores, incluindo governos, empresas, né, de um modo geral, a sociedade civil, a academia, né, todos. Né. Dentro do contexto do IBGE, certamente, né, os dados abertos, né, primeiro a questão da democratização da informação. Né. Outra coisa que é outra bandeira, né, das instituições do setor público é a transparência, né, a questão de inovação, eficiência, né, prestação de contas. Né. Então, são elementos aí que realmente acabam impactando, né, instituições como o IBGE. Né. Então, em resumo, né, os dados abertos têm um papel muito importante na disseminação dos dados espaciais, né, e no desenvolvimento das atividades do IBGE. Obrigada. A outra pergunta é que a gente está comemorando que a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais ela foi instituída pelo decreto número 6.666, de 27 de novembro de 2008, então ela logo completará 20 anos. Qual a importância da INDE, né, dessa Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, no desenvolvimento de diversos setores do país que utilizam justamente esses dados geoespaciais? Em especial, como a INDE tem auxiliado, né, na sua experiência, como você vê que ela tem auxiliado os gestores e os técnicos no gerenciamento dos dados da administração pública, nas 3 esferas, federal, estadual, municipal. Se você quiser contar algum caso também, pode ficar à vontade para contar. Né? Seria assim, qual a importância da INDE na gestão pública brasileira, em qualquer nível? Tá certo. Bom, a INDE, na verdade, é um instrumento do Estado brasileiro, né, que desempenha um papel fundamental justamente no desenvolvimento de diversas atividades, né, que estão relacionadas ao dado espacial. Ela pode auxiliar gestores técnicos na gestão de dados, na questão da tomada de decisão, no suporte de formulação de políticas públicas, né, de diferentes, né, esferas, além de tratar a questão de padronização, de interoperabilidade, né, que para eu ter interoperabilidade eu preciso de padronização, a questão do acesso aos dados, né, facilitado, mais uma vez, a tomada de decisão sempre baseada, né, em dados, né, então você toma a decisão embasada, porque você está ali com os dados ali. Então a INDE ela propicia isso tudo, né, ela é um grande facilitador de acesso aos dados espaciais. Né, a INDE ela facilita muito isso. E, mais uma vez, a questão de desenvolvimento de novas aplicações e serviços. Como a INDE está lá disponibilizando serviços, dados, metadados, né, empreendimentos, né, do setor privado, do próprio setor público, né, podem criar novos produtos, né, inovar com novos produtos, com novos elementos, né, que venham a contribuir aí também, né, na questão da INDE. Só a título de curiosidade, o pessoal do TCU, ano passado, ele teve um acordo lá no 2023, final de 2023, né, que eles, né, definem a INDE, né, como um empreendimento estratégico, né, que visa promover a interoperabilidade e o acesso às informações geoespaciais em todo o país, né, otimizando decisões, né, e planejamento e execução de políticas públicas. Então, você vê que realmente a INDE ela é um grande facilitador para uma série de questões. Ela é estratégica para o país, né, e a INDE é de todos, tá? Porque a INDE é uma grande rede, né, colaborativa, né, de diversas instituições, né, que lá disponibilizam seus dados e metadados, né, na forma de serviços, né, seguindo os protocolos, né, e padrões, né, que a gente utiliza na INDE. Você falou de um exemplo, né, a gente tem muitos exemplos, né, a gente podia... Vou dar até um exemplo bem bacana do próprio TCU. Né, o TCU, né, para quem, né, qual é o interesse do TCU, né, na INDE, por exemplo? O TCU ele faz fiscalização de obras. Né? Então, como ele faz fiscalização de obras, ele, a partir de imagens de satélites de alta resolução, né, você disponibilizando isso numa IDE, numa INDE, né, ele consegue acompanhar, né, essas obras. Então, isso é só um, né, mas existem diversos casos aí, né, para município, para estados, né? Se você compartilha o seu dado, por exemplo, eu quero, né, gerir melhor essa questão de, né, quero fazer políticas públicas para melhorar a questão dessa segurança pública, né? Então, eu com os dados abertos que estão publicados numa IDE, que tem padrões, eu facilito o acesso para que as pessoas possam fazer análise, possam fazer novos produtos ali para, né, auxiliar na formulação de políticas públicas. Então, é uma coisa fantástica. A Índia é um empreendimento do país, né? É do país que é fantástico.
E que propicia esse crescimento, né, de novas iniciativas, de novos usos, né, a apropriação dos dados, né, que é realizada pelas instituições posteriormente à subida dos dados que estão lá disponíveis agora. Nesse sentido, né, falando da colaboração, como você vê a emergência dos mapeamentos colaborativos no Brasil? A gente tem um histórico aí de pelo menos uns 4 anos, 4 ou 5 anos, né, sendo mais exata, que está havendo um esforço, principalmente do grupo lá do estado do Paraná, professora Silvana Cambuim, de fazer, por exemplo, a disseminação do uso do OpenStreetMap, né? Esse é um dos exemplos só. Mas, assim, de uma forma geral, como você vê a emergência dos mapeamentos colaborativos no Brasil, que tem contribuído para a coleta de dados em nível local, que também é importante, né? Seria bastante caro para o país arcar com todo esse tipo de levantamento em nível local, e mapeados pelos habitantes e frequentadores dos lugares, ou seja, as pessoas que conhecem a realidade dos lugares. Esses dados colaborativos, oriundos desses micromapeamentos, contribuem de alguma maneira para a melhoria do próprio acervo cartográfico do IBGE? Como é que o órgão vê os dados colaborativos que têm sido levantados aqui no Brasil? Vocês utilizam, não utilizam? Utiliza com parâmetro para melhorar a base cartográfica ou não? Como é que o órgão enxerga esse tipo de mapeamento colaborativo? Não, primeiro exatamente aí, endossar o que você falou, né? O surgimento do mapeamento colaborativo no Brasil, né? E no mundo representa realmente uma mudança significativa, né? Como os dados geoespaciais são coletados, atualizados, compartilhados, disseminados. Aí, sem dúvida nenhuma, né? Esse mapeamento muitas vezes, né, são conduzidos, como você falou, né, por habitantes, né, e frequentadores locais, né, que têm, né, muito conhecimento ali da área, ali, da região que ele vive ali, e tem contribuído de várias maneiras, né, para melhorar esse acervo de dados espaciais. E o OpenStreetMap, eu acho que é o exemplo principal de tudo isso, né? Então, desde a atualização da informação, né, no local, detalhamento de áreas específicas, a identificação de pontos de interesse, né, e né, o próprio engajamento da comunidade que está ali, né, que vê ali né, aquela coisa crescendo, aquele produto ali crescendo, propriamente dito, né, é bem interessante, né? Está muito ligado a essa questão toda aí do mapeamento colaborativo, né? Tem um caso que eu lembro, em 2015 para 2016, a gente fez até um artigo, né, sobre o OpenStreetMap. Na época, 2015, 2016, estava vendo as Olimpíadas, né, estava próximo das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. E eu lembro que a gente, né, pegou os dados do OpenStreetMap e a gente viu que tinha, na verdade, a gente tinha informação mapeada no OpenStreetMap que estava mais atualizada do que do próprio dado da prefeitura, né, para alguns casos ali, por conta das Olimpíadas. Então, daí você vê, né, como você muito bem falou, né, a questão da rapidez aí, né, de você atualizar, a questão do detalhamento, né, disso tudo, né. Agora, assim, dentro do contexto assim, do IBGE, a gente utiliza, por exemplo, né, na Indy, né, na própria Indy, né, que o IBGE é responsável pelo DVDG, é um componente, né, a parte física, né, que faz a ligação com todas as instituições na Indy. Então, a gente tem lá um visualizador. Né? O visualizador da Indy, por exemplo, ele usa, né, como camada de base, né, os tiles que são produzidos do OpenStreetMap, né? Uma outra questão também, né? A gente sabe lá que tem alguns projetos internos lá na cartografia do IBGE, é uma coisa interna, mas que, né, tem projetos que, né, usam a questão da informação colaborativa como indicadora, né, de onde devemos priorizar, né, os esforços de atualização, né, de dados. Né? E a plataforma também interativa geográfica, a PGI, né, do IBGE, que é um produto que, inclusive, foi lançado, né, agora com dados do censo, a gente utiliza ali também, né, os tiles do OpenStreetMap, né? No entanto, a gente tem umas questões, tem uns desafios aí, oportunidades ainda que existem, né? Primeiro, a questão da qualidade sempre, né, vai haver, questão de padronização e as questões legais também, sabe? Isso são coisas que são, né, que a gente precisa, são desafios, né, e oportunidades que a gente, né, precisa tratar, né, para um uso mais intensivo aí, né, dos dados colaborativos. Sim. E como palavras finais, você pode contar como foi a sua formação em engenharia de sistemas que o levou a ocupar hoje uma importante função no órgão, né, que é a gestão da Indy,
O que você diria a um jovem ou uma jovem que deseja seguir uma carreira acadêmica ou profissional nessa área de ciência de dados ou até na própria geociências, né, no geoprocessamento? Quais seriam as vantagens, né, atuais de um jovem, uma jovem escolher uma profissão ligada ao processamento ou ao geoprocessamento de dados? Tá. Bom, eu trabalho com desenvolvimento de sistema, né, eu trabalhei com desenvolvimento de sistema por mais de 10 anos na iniciativa privada, né, antes de entrar no IBGE. Eu entrei no IBGE em 2005. Né, e aí, em 2005, quando eu entrei no IBGE, eu fui trabalhar no departamento de cartografia, né, onde eu tive um envolvimento, né, com a geoinformação. Né, um movimento muito, na verdade, um envolvimento muito intenso com a geoinformação e atividades afins. Né. Eu participei desde o início da concepção e, posteriormente, implantação da Índia no país. Né, e desde 2015, eu estou ocupando o cargo de gerente, né, da área lá no IBGE, que faz a gestão do Diretório Brasileiro de Dados Espaciais, né, que é o DBG da Índia. Agora, assim, né, para um jovem, né, que está começando, tá fazendo sua graduação, está começando agora, né, quer seguir nessa carreira de ciências de dados, né, ou geociência, né, eu diria que, na verdade, é uma infinidade de oportunidades, né, e são emocionantes, desafiadoras, né, que está lá esperando lá por eles, né, com certeza. Desde resolver problemas complexos, né, impactar positivamente a sociedade, né, até trabalhar com tecnologia de ponta, né, e colaborar com uma variedade de especialistas. Né. Normalmente, você, quando trabalha com geoinformação, né, normalmente é equipe multidisciplinar. Né. É importante também citar, né, que o mercado de trabalho está aquecido, né, e que possui remuneração atrativa, né, mas que necessita de quê? Né, de pessoal qualificado. Nesse sentido, né, investir na formação, participar de projetos práticos, manter-se atualizado, são algumas dicas, né, que eu daria para um jovem, para uma jovem que está começando agora. Tá certo? Obrigada. E lembrando que na própria estrutura lá da Indy, né, vocês promovem, né, para quem não sabe, vocês promovem anualmente o curso. Né? Um curso, você poderia agora, finalizando, falar um pouquinho sobre o curso? Para o pessoal que não conhece? O Então, curso sobre a Indy. a gente faz capacitações da Indy, né, mensalmente. Quase que mensalmente, na verdade. Né? Então, por exemplo, a gente está em março, né, agora, no final de março, agora, de 25 a 28, a gente vai estar, né, fazendo uma capacitação que normalmente é dirigida para instituições que têm interesse na Indy, né, pessoas que vão colaborar com a Indy. Então, em abril a gente vai ter outra capacitação, então a gente costuma fazer capacitações, que aí trata né, na questão de dados, metadados, das tecnologias que são utilizadas, né, a questão dos padrões, né, das normas, né, necessários, né, para que, né, qualquer um possa trabalhar em conformidade com a Indy, né, ou fazer adesão à Indy. Ali a gente está sempre visando, né, aumentar a capilaridade da Indy, né, que ela possa aí contribuir, né, nos mais variados cenários aí dentro do país, aí, né, que possa chegar em qualquer canto aí do país. Ok. Obrigada, Rogério. Você quer falar algumas palavras finais para o público que vai assistir o vídeo? Eu queria só agradecer mais uma vez, né, a oportunidade aqui de estar com vocês e parabenizar pelo projeto de vocês, que é um projeto sensacional, muito bacana, e que nós estamos aí, né, com a Indy, e a Indy também é um empreendimento aí também que é muito bacana, é importante para o país, né, e que espero que as pessoas aí, né, sejam também multiplicadores aí da Índia, aí, como nós aqui, para ajudar a espalhar isso aí no nosso país, aí, que é enorme. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Agradeço também em nome do professor Manel do Couto Fernandes. Ele é o professor mentor lá do UFMappers UFRJ. Eu sou a presidenta. Agradeço também em nome dos alunos e alunas que estão associados ao nosso grupo, né? Eu tenho certeza que eles vão gostar bastante do conteúdo. Obrigada, Rogério. Vou encerrar aqui a transmissão. Obrigado a você. E também eu sei que o Rogério está à disposição, né? O pessoal que está assistindo, depois tiverem alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário, deixe aí também nos comentários do vídeo, que a gente faz essa ponte, né? Entrar em contato com ele. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, né? De quase 20 anos, e pela persistência, né? Que vocês estão insistindo em construir esse caminho, né? Da gente ter uma infraestrutura nacional de dados espaciais robusta e cheia de dados e que atenda, né, aos mais diversos fins para os quais a informação geoespacial é tão importante, tá bom? Obrigada, um abraço.